Amém, irmãos? Nós vamos ler até o versículo 12, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 12, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Pode sentar-se. O que quer isto dizer? O que está acontecendo? Glória a Jesus. Que o Senhor possa nessa noite falar com você. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. O texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, uma das 3 mais importantes festas, uma das 3 importantes festas que os judeus comemoram: Pentecostes. A cidade naqueles dias contava com mais ou menos 100.000 habitantes, a cidade de Jerusalém. Mas esse número chegava a 10 vezes mais quando se tratava de uma dessas festas. Era como se tivesse 1 milhão de pessoas reunidas naquele lugar. Mercadores, pessoas trabalhando, pessoas enfeitando, os pedreiros trabalhando, todos muito dispostos, os sacerdotes preparando tudo, a cidade apinhada de gente. E de repente, vocês entenderam o texto aí? E de repente, porque Deus não precisa marcar agenda, é de repente, é de súbito, é no momento que Ele quer, é do jeito que Ele quer. E de repente, eles que estavam reunidos no Sinédrio começaram a ouvir um forte som de vento, mas não era vento, era só o barulho que este produz. E esse vento foi tomando proporções, e a grandeza foi tão grande, que espalhou, saiu daquela casa, chegou às ruas, e de repente não só o som do vento, eles começaram a ver línguas repartidas de fogo, e veio sobre cada um deles. Sabe o que quer dizer isso? Deus não fez uma grande fogueira, e os que estavam mais perto ficaram mais quentes, e aqueles que estavam mais longe ficaram um pouco ou menos quente que aqueles que estavam próximos. Não, Ele repartiu sobre cada um igualmente, porque Ele não faz acepção de pessoas, sem medida. E quem eram essas pessoas que estavam ali? Pessoas simples,
comuns, mãos calejadas, pessoas do povo, do dia a dia, mas que creram, mas que esperavam a promessa. E eles estavam orando, como nós estamos cultuando nessa noite. De repente o Espírito Santo pode tomar conta deste lugar, pode encher essa casa. Eles estavam ali, enquanto o turbilhão de pessoas estavam, era de manhã, alguns saindo para trabalhar, outros se preparando para sair, e eles estavam ali, adorando, bendizendo ao Senhor. Eles creram em uma promessa, e essa promessa estava agora se cumprindo. Eu quero que vocês imaginem uma cidade como São Paulo, que é uma grande metrópole, Avenida Paulista, reunida com pessoas de todos os lugares do mundo, porque ali nós vemos que as pessoas fazem negócios, as pessoas visitam, vem gente de todo mundo. Imagina, a Avenida Paulista com 10 vezes mais o número de pessoas que passam ali. Era exatamente o que estava acontecendo. E de repente um número de crentes estão ali na Avenida Paulista. Você consegue imaginar isso? Ou no centro de Brasília, nos ministérios, de frente para o Ministério das Relações Exteriores, onde nós vemos pessoas também de vários países negociando e tratando das questões corporativas do mundo todo. Imagina isso. Mas imagina uma multidão, e de repente, no meio daquela multidão, ouve-se um som, e esse som vai crescendo, vai enchendo o lugar. Já não dá mais para esconder esse som, já não dá mais para abafar isso. Quando o Senhor nos encher dessa forma, não vai mais caber aqui dentro, vai sair pela porta e vai impactar quem está lá fora. E foi o que aconteceu naqueles dias. Pessoas comuns, pessoas tostadas pelo sol, talvez não tivesse um bom vocabulário, não estudaram em uma escola, eram pessoas comuns, porque Deus gosta de usar pessoas comuns. Deus tem interesse por pessoas comuns, Ele fez muitas dessas. E eles começam a ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E o texto aqui nos diz que tinha 15 nações ali. Parou para pensar? São 15 nações, 15 línguas diferentes, dialetos diferentes. Daqui a pouco Deus começa a usar os seus discípulos. Imagine hoje, 15 nações reunidas, está aqui o Casa Branca, todos buscando a presença do Senhor. Imagina, o japonês está ali prestando atenção e ouvindo aquele ruído, aquele som, e vendo todas aquelas coisas, e de repente Deus levanta o pastor Vanilton, e ele começa a falar em japonês com o japonês. Ele usa o pastor John e ele começa a falar inglês com os ingleses que estão passando ali, os chineses, e está todo mundo espantado. E o que nós estamos falando para esse povo? O texto diz que eles estavam falando das grandezas de Deus. Você já imaginou a cena? Então pare um pouquinho e imagine. Todo mundo parou tudo o que estava fazendo. Pararam todos. E de repente começou 15 idiomas diferentes sendo falados no meio da multidão. E no meio daquela multidão todos compreendiam tudo o que estava sendo dito. Parou para imaginar? Imagina ali no centro da Ceilândia, aquela bagunça, aquele barulho, e todo mundo para.
e várias línguas diferentes sendo faladas e todo mundo compreendendo. E o que é que esse povo está falando? Está falando das grandezas de Deus. E quais são essas grandezas? Esse é o Deus que abriu o mar vermelho, esse é o Deus que ressuscita mortos, esse é o Deus que levanta os moribundos. Eles estavam falando da grandeza de Deus. Eles estavam falando: ainda tem solução para a tua casa. Eles estavam falando da grandeza de Deus. Eles estavam falando: ainda tem solução para o teu casamento. Porque eles estavam anunciando a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, para uma sociedade que estava em ebulição, que estavam transtornados, que queriam oferecer uma festa, que queriam fazer o melhor, mas Deus tinha um projeto diferente naquele dia. Todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mesmo em línguas diferentes, falavam a mesma coisa. Que coisas é essa? Que Deus ainda liberta, que Deus ainda salva, que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, que Deus vai mandar o seu Filho voltar para buscar a igreja. Ele vem com poder e glória nas nuvens. De que esse povo está falando? Eles ficavam pasmados. O texto diz que eles ficaram suspensos, em suspensão. Tudo parou, o barulho cessou. Porque quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, tudo para, nada mais tem importância. O dia de trabalho agora estava perdido. A atenção ficou voltada para aqueles homens comuns, homens naturais, que até aquele momento, um pouco antes, eram naturais, agora eram homens espirituais, cheios da graça do Senhor. E não foi poupado da parte do Espírito nenhum esforço para que aqueles homens ficassem cheios. O texto diz que eles ficaram cheios. Eles não ficaram quase cheios, eles ficaram completamente cheios da presença do Senhor. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu queria um momento como esse. Eu queria pelo menos estar lá para me ver. Eu queria ser um daqueles que estavam ali vendo aquela situação. Eu tenho orado e buscado ao Senhor para que isso seja uma realidade na nossa igreja. Porque aí as atenções vão ser voltadas para aquilo que está sendo dito e não quem está dizendo. Porque nós, não tem nada que atrai, mas aquilo que estamos falando, e daquele de quem estamos falando, faz toda a diferença. E eu quero que o Espírito Santo faça a mesma coisa que ele fez há 2000 anos nessa igreja. Que cada um seja usado com autoridade como foi naquele dia. Eles ficaram pasmados. São pessoas comuns, são pessoas que não conhecem nada, e como que eu posso estar entendendo ele no meu idioma? Parece que a gente está pregando e as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. Parece que a gente está falando no idioma diferente daquele que ele reconhece. Não é verdade? A gente está falando: olha, isso, se você continuar fazendo isso, vai dar problema, você vai morrer, vai acontecer isso e isso. Mas parece que a gente está falando ao contrário. Se não for por uma ação do Espírito Santo, as nossas palavras serão apenas vácuo.
mas que o Espírito Santo nos capacite nessa noite, como capacitou aquele povo. E o que eles fizeram? Eles estavam reunidos, orando, buscando a presença do Senhor. Eles estavam em comunhão, eles estavam certos de que aquilo ia acontecer. Eu preciso vir à casa do Senhor, certo, tendo a certeza de que algo muito maravilhoso vai acontecer. O pastor Napoleão testemunhou que ele ficou muito ruim, e Deus mais uma vez deu livramento. Esse é o Deus que nós servimos, e nós falamos: Senhor, olha o pastor Napoleão como ele está. E Deus olhou o pastor Napoleão como ele estava e mudou a sorte dele. Havia dificuldades para aquele povo ali, havia limitações, havia muita coisa contra eles. O mundo estava ali transtornado com os seus próprios problemas, mas eles estavam focados. Eles estavam com o coração voltado para um propósito. Nós precisamos continuar adorando. Quanto tempo isso vai? Em quanto tempo isso vai acontecer? Eu não sei. O texto diz que foi de repente. É no tempo dele, é no momento dele, é na agenda dele, é como ele quer, é da forma que ele quer. E quais são os meios que ele vai fazer? Eu também não sei. Ele trabalha em favor da sua igreja, do seu povo. Nessa noite, quem se dispõe? Quem se dispõe? Nessa noite, quem se dispõe a ser um adorador? Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso, Senhor, porque eu quero falar das tuas grandezas. Imagina 120 homens falando 15 línguas diferentes, e todo mundo compreendendo todas as maravilhas do Senhor. O povo parou, ficou impactado com aquele negócio. É claro que tem sempre os zombadores, é claro que tem sempre oposição, é claro que tem sempre aqueles que não querem que isso tenha uma grande projeção. Começa a zombaria, começa o desconforto, mas eles continuam falando das grandezas de Deus. Vão te acusar, vão mentir sobre você, vão falar um monte de coisa a seu respeito, mas continue falando das grandezas de Deus. Continue falando daquilo que você foi chamado para fazer. Continue anunciando aquilo que Deus colocou nos teus lábios. Continue ministrando, porque vai chegar o momento em que as pessoas vão ter que parar para ouvir. Elas vão ter que parar tudo o que estão fazendo para ouvir a palavra de Deus. Vai chegar esse momento, é porque é Deus que faz isso, é Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós só precisamos continuar anunciando, porque quando Deus operar, todo mundo vai parar para ouvir. O sol nascente vai parar para ouvir a igreja do Casa Branca. A Ceilândia vai parar para ouvir a igreja do Casa Branca. Brasília vai parar para ouvir a igreja do Casa Branca. O Brasil vai parar, porque toda a nação estava reunida e mais 15 nações ali, e eles tiveram que parar para ouvir a mensagem do Espírito Santo. E a mensagem do Espírito Santo continua a mesma: anunciar as grandezas de Deus. Mas está tão difícil, foi cantado aqui sobre Jó. Olha o sofrimento, olha o que eu tenho passado. Eu preciso continuar anunciando as grandezas de Deus. Eu estou sofrendo perseguição, ataque. Eu preciso continuar marchando. Eu não estou vendo resultado. Eu preciso continuar anunciando. Quem dá o crescimento é Deus. Meu negócio é só ir lançando semente, jogando semente, jogando semente.
É Ele que dá o crescimento, porque vai vir alguém regando, mas é Ele que vai dar o crescimento, é Ele que vai fazer. Não desista de falar das grandezas de Deus. Fala, não adianta, eu já tenho falado. Continua insistindo, continua falando, continua ministrando, continua abençoando a sua casa. Chega na sua casa como um profeta, abençoando, anunciando a grandeza de Deus. Fala, aqui nessa casa Deus tem autoridade e poder. Os meus filhos te pertencem, Senhor. A minha casa é tua, Pai. O povo vai falar, isso aí é doido, olha como é que ele fala. Ele não está vendo, mas tem fogo sobre a sua cabeça, tem poder e autoridade sobre a sua vida para fazer isso. Continue fazendo, porque no determinado tempo de Deus, vão ter que parar para ouvir.